Boa noite, graça e paz de Jesus, amém? Alegria enorme poder estar mais uma vez com os irmãos, mais uma vez muito obrigado pelo carinho, pela recepção, ao pastor Hugo, pastor Igor, ao Adson, pelo carinho, pela confiança, e foi um tempo muito especial na minha vida. Essa madrugada eu já retorno para Belo Horizonte. Foi tão corrido que não deu tempo nem de conhecer a praia, vocês acreditam? Vou ter que voltar de novo, viu, pastor Hugo? Então fica aqui já o meu convite, viu, para retornar, para que eu possa também conhecer a praia. Volto muito feliz, irmãos, em ver o que Deus tem feito aqui através dos pastores mineiros dessa igreja. Volto impressionado com o número de crianças que existe nessa igreja. Eu achei que a minha igreja tinha crianças, mas essa aqui a todas supera, né? Nós tivemos lá na igreja nos últimos 3 anos o nascimento de mais de 20 bebês, mas vocês certamente têm bem mais, né? Então, louvado seja o Senhor. Irmãos, eu sei que às vezes a gente fica um pouco incomodado com o barulho que as crianças fazem, mas eu quero dizer aos irmãos que uma igreja que tem criança é uma igreja que tem futuro, viu? Isso é um barulho santo, isso é um barulho especial, porque uma igreja sem crianças é uma igreja que precisa muito pensar a respeito do seu futuro. Como é que essa igreja vai perpetuar o evangelho nas próximas gerações? Então, que os irmãos permaneçam firmes, investindo nessa nova geração, investindo nas crianças, porque certamente, ao longo dos anos, os irmãos colherão bons frutos disso. Amém? João capítulo 6, versículo 35. Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 35. Vou pedir a gentileza que você deixe a sua Bíblia aberta. Nós vamos passar aí por boa parte do capítulo 6 de João, mas eu quero ler o versículo 35 para introduzir a nossa conversa, e ao longo do sermão nós vamos lendo demais versículos. João capítulo 6, versículo 35. Veja se tem alguém do seu lado aí que está sem Bíblia. Compartilhe com ele a palavra do Senhor. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. E aquele que crê em mim nunca terá sede. Pai, nós estamos diante da bendita palavra do Senhor, e eu não tenho, Senhor, a capacidade de convencer a ninguém nessa noite, mas o Senhor tudo pode. Por isso pedimos que o Teu Espírito possa ministrar ao nosso coração e à nossa mente, nos fazendo entender a Tua palavra, mas sobretudo nos fazendo experimentar desse pão que o Senhor nos oferece, dessa água que o Senhor nos oferece. Fala ao nosso coração, Senhor. Nós já fomos tão ministrados nessa noite por meio de tudo que aconteceu até aqui, e pedimos que agora que estamos diante da bendita palavra do Senhor, que o Senhor possa continuar falando ao nosso coração. É o que nós pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Ao longo desse congresso, nós temos conversado a respeito desse tema, Zoe, né, ou Zoe, que é uma vida plena. Quando a gente vai ao grego, vai à língua a qual foi escrita o Novo Testamento, você tem algumas palavras que podem significar a expressão vida. Uma delas é bios. Você certamente já ouviu essa expressão, de onde vem a nossa palavra biologia, vida. E às vezes no grego vai aparecer a palavra zoe, que é inclusive a palavra que está aí no versículo 35, quando Jesus declara: eu sou o pão da vida, eu sou o pão da zoe. Essa expressão aparece pelo menos 135 vezes no Novo Testamento. E é uma expressão que vem nos trazer a ideia de uma vida plena, de uma vida para além da vida biológica. Deus tem para nós, os seus filhos,
muito mais do que uma vida biológica. Ele tem para nós uma vida plena, Ele tem para nós uma vida espiritual, que é essa vida que nós vamos conversar hoje à noite. Jesus começa declarando: eu sou o pão da vida. Essa expressão eu sou é muito peculiar no Evangelho de João, ela aparece pelo menos 7 vezes, que são metáforas de Jesus, afirmações de Jesus a respeito de quem Ele é. Ele disse: eu sou o pão da vida. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Ele disse tantas expressões que revelam o seu caráter. E a primeira expressão de eu sou que aparece no Evangelho de João é exatamente essa que nós lemos: eu sou o pão da vida. E é muito interessante porque essas expressões de Jesus, eu sou, que aparecem no Evangelho de João, geralmente, quase sempre elas são ditas após um sinal miraculoso que Jesus fez. Jesus faz uma espécie de sinal, Jesus faz uma espécie de um milagre, e após esses milagres, ele se levanta e diz: eu sou. Então, por exemplo, Jesus cura um cego, e depois ele diz: eu sou a luz do mundo. Então, ele usa de um milagre, ele usa de um sinal, ele usa de uma experiência miraculosa para dizer alguma coisa a seu respeito. E é muito interessante que, antes dele dizer esse eu sou o pão da vida, que nós vamos estudar praticamente o capítulo 6 de João, a gente precisa entender que o Evangelho de João começa aí no capítulo 6, se você puder voltar aí logo no início do capítulo, você vai ver que o capítulo 6 começa com a multiplicação de 5 pães e 2 peixes, um episódio muito conhecido por nós, onde Jesus vai alimentar mais de 5.000 pessoas, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. 5.000 pessoas alimentadas com 5 pães e 2 peixinhos. Então perceba que depois de alimentar as pessoas com 5 pães e 2 peixinhos, Jesus se levanta e diz: eu sou o pão da vida. Percebe como o sinal, como o milagre está atrelado àquilo que ele quer revelar a respeito dele mesmo. Se você voltar aí no capítulo 5, dos versículos 45 a 47, antes da multiplicação, Jesus vai falar a respeito de Moisés. E essa fala de Jesus, no capítulo 6, está no contexto da Páscoa. Então vai guardando isso na sua cabeça, porque isso ajuda a gente a entender o que Jesus quer nos dizer no capítulo 6. O objetivo do capítulo 6 de João é claramente mostrar àquela multidão que Jesus é maior do que Moisés, e que Jesus é o cumprimento da Páscoa, e que Ele é o verdadeiro maná que caiu do céu. Quando nós lemos o livro do Êxodo, lá no capítulo 16, nós vamos encontrar a história do maná. Certamente, boa parte dos irmãos aqui conhecem essa história. O povo está atravessando rumo a Canaã, começa a reclamar com Moisés que eles não tinham o que comer durante o caminho a Canaã, e Deus diariamente pela manhã fazia com que milagrosamente tivesse um pão. Êxodo 16, 31 traz a ideia que tinha um gostinho de bolo de mel. Deus fazia com que esse pão caísse, esse maná caísse diariamente, todas as manhãs, para alimentar o povo de Israel. E claro que Jesus se apresentando como maior do que Moisés, tudo isso está na cabeça e no imaginário daqueles que estão ouvindo Jesus. E aí no capítulo 6 ele multiplica os pães e peixes, e aí dos versículos 16 a 25, Jesus anda sobre as águas. Muito interessante essa ideia de Jesus andar sobre as águas, porque ele é maior do que Moisés. Moisés precisou que Deus abrisse o mar vermelho para que o povo pudesse passar. Jesus não precisa abrir o mar, ele caminha sobre o mar. Ele é maior do que Moisés, ele tem todo o poder sobre suas mãos. Então é muito importante a gente ter essa perspectiva de que Jesus está se apresentando como alguém que é maior do que Moisés em todo o seu discurso. Então Jesus alimenta uma multidão, e essa mesma multidão, meus irmãos, no dia seguinte vai atrás desse profeta milagroso que é Jesus, e eles vão até Cafarnaum, João capítulo 6, a partir aí do versículo 24, e Jesus começa a ensinar esse povo numa sinagoga. Talvez você nunca viu uma sinagoga, eu trouxe um desenho aí
para você poder visualizar um pouquinho como era a sinagoga, a nave, né? Como é que funcionava uma sinagoga naquele tempo. E é nesse contexto que Jesus começa a ensinar a multidão. A multidão que o viu multiplicar pães e peixes, a multidão que o viu fazendo um grande sinal, uma grande maravilha. E agora Jesus vai usar esse episódio da multiplicação dos pães e peixes para ensinar uma verdade eterna. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos. O que essa expressão, eu sou o pão da vida, eu sou o pão da Zoe, tem a nos ensinar nessa noite. E a primeira coisa que Jesus nos ensina, meus irmãos, aí no capítulo 6 de João, é que nós não devemos buscar a Jesus Cristo pelos seus milagres. Veja comigo os versículos 25 a 32. Quando o encontraram do outro lado do mar, ou seja, a multidão que estava atrás de Jesus, perguntaram-lhe: mestre, quando chegastes aqui? Respondeu Jesus: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram o que, irmãos? Satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhes perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer o pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: eu digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Primeira coisa, irmãos, que nós podemos aprender a respeito dessa vida, desse pão da vida, que Deus tem para nós, que é Cristo Jesus, é que nós não devemos buscar a Jesus Cristo pelos seus milagres. Após Jesus alimentar mais de 5.000 homens, com 5 pães e 2 peixinhos, as pessoas começaram a ver Jesus como um profeta, como um grande milagreiro, como alguém que fazia grandes coisas, mas preste atenção, aquela multidão não estava interessada nas palavras desse grande profeta. Elas estavam interessadas em seu grande poder, em aquilo que ele podia fazer por elas. No versículo 15, Jesus percebe que aquela multidão queria declará-lo rei, mas no sentido de um libertador político. Eles estavam interessados no que Cristo poderia lhes oferecer. Eles estavam interessados em terem as suas necessidades físicas saciadas. Elas queriam, como seus antepassados, o Moisés que lhes desse um pão que caísse dos céus. E talvez o raciocínio deles fosse esse: se Moisés deu ao povo de Israel maná diariamente, e esse homem está dizendo que ele é maior do que Moisés, ele certamente também, aquilo que ele fez de multiplicar 5 pães e 2 peixes, ele pode fazer em nossa vida diariamente. Mas nós vemos no versículo 27, que Jesus diz que Deus o havia aprovado, e no versículo 32 ele deixa muito claro, que o milagre não tinha a ver com Moisés, mas que era Deus que havia mandado o maná, não era Moisés. O foco não era Moisés, mas o próprio Deus. E quantas pessoas, irmãos, não estão exatamente como aquela multidão que estava atrás de Jesus, atrás de um Jesus que pode resolver os seus problemas, atrás de um Jesus milagroso, atrás de um Jesus que pode resolver tudo aquilo que está de ruim em sua vida. Quantas pessoas não fazem as mesmas perguntas a Jesus, como a do versículo 30, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? O que você vai fazer, Jesus, para que eu creia em você? Que milagre você vai fazer? Você vai me dar a cura? Você vai me dar um emprego? Você vai me dar o casamento? O que você vai me dar? Pessoas que estão interessadas no milagre, mas não no Deus do milagre. E essa é uma preocupação, meus irmãos, que perpassa o meu coração quando eu penso nesse evangelicalismo brasileiro. Muitas pessoas nunca tiveram acesso ao Cristo Salvador. Elas só têm acesso ao Cristo curandeiro. Elas só têm acesso ao Cristo que veio para te dar prosperidade, ao Cristo que veio para dar a você uma boa casa,
um bom carro, um bom negócio. Um Cristo que só existe para resolver os problemas de sua vida. Mas essas pessoas nunca têm acesso ao Cristo Salvador. Essas pessoas nunca têm acesso a ouvir: você é um pecador que precisa se arrepender dos seus pecados e se apegar ao sacrifício de Cristo na cruz. É muito triste perceber pessoas que só querem a Jesus pelas bênçãos que Ele pode oferecer. Esse autor, o N.T. White, diz que o importante não é só o que Jesus pode fazer por você, o que importa é quem Jesus é. É fundamental, meus irmãos, que nós entendamos isso. Não o que Cristo pode fazer por nós, mas quem Jesus é. Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar. Jesus é o pão da vida, que foi oferecido para saciar a fome de nossa alma. Mas esse texto, irmãos, relata um outro caminho também muito perigoso, onde as pessoas buscam a sua salvação. Veja o versículo 28. Muitos perguntam: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer? É a busca pela autossalvação. É o desejo de se salvar pelas obras. É o desejo de dizer: o que preciso fazer, Deus, para ser salvo? E aí se entrega à caridade, se entrega a fazer o bem às pessoas, se entrega num caminho de achar que a salvação depende daquilo que nós fazemos, não que cuidar das pessoas não seja importante, não que a caridade não seja importante, mas nós sabemos que as obras não salvam ninguém. A Escritura é clara ao dizer que a salvação é um dom dado por Deus e que não vem de obras humanas, para que absolutamente ninguém se glorie. Ninguém, irmãos, poderá chegar no dia do juízo final e dizer diante de Deus: Deus, eu estou aqui por tudo que eu fiz, por tudo que eu produzi, porque eu fui uma boa pessoa, porque eu ajudei as pessoas. Não, a salvação é pela graça exclusiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas muitas pessoas estão fazendo essa pergunta: o que eu preciso fazer para realizar as obras que Deus quer? E nós precisamos entender que não são as obras, mas é a obra de Cristo que nos salva, e nada mais é importante do que isso. Você crê nisso, meu irmão? Amém. João capítulo 1, versículo 12, você pode ler esse texto comigo? Dá para a gente ler ali? Vamos juntos? Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então se tornam filhos de Deus todos aqueles que receberam e creram no nome de Jesus. Não é pelas nossas obras, não é pelos nossos merecimentos. Por isso, não busque a Jesus por aquilo que Ele pode te dar, mas por aquilo que Ele já te deu na cruz do Calvário. Se você está atrás de Cristo para ter uma casa melhor, um carro melhor, um negócio melhor, eu queria dizer que você está atrás de Cristo pelos motivos errados. Você deve estar atrás de Jesus Cristo de Nazaré, pelo sacrifício que Ele fez na cruz, para salvar a sua alma da perdição do inferno. Amém, queridos? Segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é que Jesus é o pão do céu disponível a todos. Veja comigo aí, dos versículos 33 ao versículo 39, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei, pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que Ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Esse pão, irmãos, que é Jesus, esse pão que desceu do céu, esse pão que a multidão ainda está sem entender, eles continuam a pedir a Jesus um pão físico, mas Jesus vai declarar que Ele é o pão da vida e que aquele que vai até Ele jamais terá fome e sede
E claro que Jesus não está falando de fome e sede física, mas Jesus está falando de uma fome e uma sede espiritual. Por isso que a expressão Zoe é tão importante, porque ela está falando de um pão da vida, de uma vida para além da biologia, é uma vida eterna, é uma vida completa, é uma vida diferente dessa vida que nós vivemos aqui. E Jesus diz que Ele é esse pão que pode saciar essa nossa sede eterna, essa fome eterna. Ele vai usar essa figura de linguagem para dizer que Ele é capaz de suprir todas as lacunas do nosso ser. E Ele diz que aquele que vai até Ele jamais será rejeitado. Como o maná que caía do céu, Jesus veio ao mundo para saciar a fome e a sede da nossa alma. João capítulo 1 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 10:10, um texto que nós lemos hoje pela manhã, nós podemos ler ele juntos de novo, vamos lá? O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Vocês acham que essa vida que a gente tem aí plenamente é bios ou é zoe? É zoe. Mais uma vez, Jesus se apropria dessa expressão para dizer que nós recebemos da parte dele, que ele veio para nos dar uma vida e uma vida plena. Então todos os que têm sede, meus irmãos, são convidados a vir às águas, e todo aquele que for a Jesus não será rejeitado. O versículo 37 diz isso: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Eu queria dizer a você que me escuta nessa noite, e ainda não entregou o seu coração a Jesus, que se você for até Jesus essa noite, Ele não te rejeita. A palavra do Senhor nos garante que se nós formos até Jesus, nada poderá nos arrancar de suas mãos. Mas uma terceira coisa que eu queria te ensinar à luz desse texto é que Jesus nos garante a vida eterna. Veja aí o versículo 40, diz assim: porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha o que, irmãos? A vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Os irmãos acham que essa vida eterna aí é bios ou zoe? Zoe de novo. Olha o que ele está dizendo, irmãos, que aquele que crer no Filho tenha a vida eterna, e Jesus o ressuscitará no último dia. Irmãos, Jesus nos garante a vida eterna. Eu ainda me assusto com crentes que não têm certeza da sua salvação. É uma coisa assustadora para mim. Você perguntar a um crente o seguinte: você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que se hoje o Senhor te chamar, você estará na glória, você estará com o Senhor? Ele diz: pastor, eu não sei não, viu? Tem horas que eu acho que sim, tem horas que eu acho que não. Eu vou pregar a você hoje o Evangelho, você vai ter a oportunidade de se converter e ter a certeza da sua salvação. Amém? Irmãos, Jesus nos garante a vida eterna. Ele diz que aquele que for até Ele pode ter certeza de sua salvação. Ele nos garante a sua vida eterna. Se nós não podemos, irmãos, colocar toda a nossa esperança em Jesus, será que é uma loteria tudo que nós estamos vivendo como igreja? Será que nós estamos tentando a sorte de fazer algumas coisinhas em nome de Deus e quem sabe termos a sorte de um dia passarmos a eternidade com Deus? É claro que não, meus irmãos. Nós podemos ter a certeza de nossa salvação em Cristo Jesus. Nós não confiamos em nossas obras, nós não confiamos em nossas mãos, mas nós confiamos no sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz. Nós estamos seguros, quem tem um filho tem a vida eterna. Veja o que nos diz 1 de João, capítulo 5, versículos 11 a 13, diz assim: este é o testemunho, Deus nos deu o que, irmãos? A vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Não é talvez, é vocês têm a vida eterna se vocês crerem em Jesus. Amém, meus irmãos?
Em Cristo nós estamos seguros. Dos versículos 41 a 46, do capítulo 6 de João, Jesus vai responder aí a crítica de alguns judeus a respeito da sua fala. E é interessante que, mais uma vez, nos lembra Êxodo capítulo 16, porque você deve se lembrar que Deus manda o maná do céu por causa da murmuração do povo. Lembra disso? Pensa num povo que reclamava, irmãos. Sabe como é que chama esse povo? Os crentes. Porque a gente costuma dizer que é Israel, mas nós somos murmuradores, vamos falar a verdade. Nós estamos muitas vezes reclamando o tempo todo. Aquele povo reclama, Deus manda o maná, daqui a pouco eles estão reclamando, enjoaram. Comer maná todo dia, enjoa. E é interessante que, agora Jesus vai ser questionado, Jesus vai ser perguntado, aquele povo começa a reclamar, a murmurar, e aí Jesus vai dizer que somente aqueles que o Pai atrai creem em sua mensagem. Após isso, ele vai nos ensinar uma outra verdade muito importante, que é a quarta verdade que eu quero ensinar aos irmãos nessa noite, é que não existe vida verdadeira fora de Jesus. Veja comigo os versículos 47, a partir do versículo 47. Eu asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas eles morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si, como pode um homem nos oferecer a sua carne para comermos? E Jesus lhe disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. E da mesma forma, como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Amém, queridos? Que palavra linda de Jesus, né? Mais uma vez aqui, Jesus vai fazer um contraste com o maná do deserto e os antepassados dos israelitas, porque o texto vai dizer que eles morreram, mas o versículo 51 vai nos dizer algo muito precioso, e eu quero reforçar essa ideia do versículo 51, quando Jesus Cristo vai dizer o seguinte, que Ele eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer desse pão, viverá para sempre. O maná é um pão transitório que desce do céu. Jesus é o pão vivo que desce do céu. Quem comeu do maná, morreu, mas quem come do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, ou seja, quem se apropria do sacrifício de Cristo na cruz, Ele nos garante que viverá para sempre. Você crê nisso? Isso é uma palavra poderosa de Jesus. Claro que, irmãos, que comer a carne de Jesus e beber o seu sangue aqui não é literal, né? Nós não estamos falando de uma espécie de canibalismo, mas nós devemos entender isso dentro do contexto da Páscoa. Como eu disse aos irmãos, Jesus está falando isso no contexto da Páscoa, e Jesus aqui então está se identificando de modo figurado com o Cordeiro Pascual. A carne e o sangue de Jesus significam o sacrifício de seu corpo oferecido sobre a cruz, quando Ele morreu por nós pecadores. Então, comer desse pão e beber desse sangue significa aceitá-lo, apropriar-se do seu sacrifício, assimilar o seu sacrifício. Em outras palavras, crer nele, como nos diz o versículo 56, é viver de modo que Ele comece a viver em nós e nós nele. A conversão é esse processo, aonde por meio do Espírito Santo de Deus, Jesus habita em nós, e nós de alguma forma também habitamos nele. Ele nos preenche, Ele se faz presente na nossa vida, né? O versículo diz, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Você tem noção que privilégio é esse, meus irmãos? Nós podemos viver a nossa vida na certeza de que Cristo permanece em nós, de que na noite mais escura de sua alma, Cristo permanece em você,
que nos dias mais difíceis de sua vida, dos seus negócios, da sua história, Jesus Cristo permanece em você e você nele. Ele quer dizer que quem aceita se apropria do seu sacrifício vicário como única base da sua salvação e permanece nele, ele também permanece nessa pessoa, tal como a comida e a bebida, irmãos, são oferecidas e aceitas, assim também o sacrifício de Cristo é oferecido aos crentes e aceito por eles. Irmãos, o pão que Jesus nos deu é a sua própria carne. O pão que ele nos ofereceu é a sua própria vida, para que nós pudéssemos viver de verdade. Jesus faz muita questão, queridos ouvintes, de dizer que não existe vida de verdade fora dele. Versículo 53 diz: vocês não terão vida em si mesmos. Não existe vida fora de Jesus. Você que me ouve nessa noite, você pode buscar na noite, você pode buscar na bebedeira, você pode buscar nas mulheres, você pode buscar nos homens, você pode buscar no sexo, você pode buscar sentido para a sua vida, aonde você quiser. Eu te garanto, você não encontrará sentido para a sua vida, porque sentido, vida de verdade, só existe em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não existe em nenhum outro lugar. O C.S. Lewis diz que eu descobri em mim mesmo desejos os quais nada nessa terra pode satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. Eu procurei em tantos lugares, eu procurei em abraços, eu procurei em pessoas, eu procurei em lugares e não encontrei. A única explicação é que nós não fomos feitos para esse mundo, mas nós fomos criados para outro mundo, que é a eternidade, ao lado do nosso Senhor. Amém, irmãos? O maná alimentou os israelitas para o dia, mas Cristo nos alimenta para a eternidade. Aquela geração, irmãos, não entra na terra de Canaã, praticamente ninguém daquela geração, mas Jesus diz que aqueles que creem no pão da vida vão viver eternamente, gozarão eternamente da Canaã celestial. O maná é para o dia, o pão da vida é para todo sempre. Essa vida está disponível a você que me ouve nessa noite. Por isso, 3 coisas para você refletir e praticar. Primeiro, pare de buscar a Cristo por causa dos seus milagres. Eu queria dizer a você com muito carinho, meu irmão, que Jesus Cristo não é um curandeiro, Jesus Cristo não é um milagreiro. Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu numa cruz para nos salvar. O compromisso de Cristo conosco é a nossa salvação. Nunca duvide do amor de Deus porque você está enfrentando um câncer. Nunca duvide do amor de Deus porque você está enfrentando desemprego. Nunca se pergunte se Deus de fato te ama, porque a maior prova que Deus pôde dar a você é enviando o seu filho na cruz do Calvário para morrer em seu lugar. Ninguém te amou mais do que Deus. Todo o resto que nós temos na nossa vida, irmãos, é plus. A boa casa que Deus te deu, o bom carro que Deus te deu, a família que Deus te deu, tudo isso é graça, é bondade de Jesus, mas o maior presente que Deus te deu, pode ter a certeza, é a salvação em Cristo Jesus. A certeza de que se Ele não nos curar de um câncer, nós podemos descansar, porque nós passaremos a eternidade com Ele. A certeza de que se o emprego não vier como nós gostaríamos ou no tempo que nós gostaríamos, Ele continuará a cuidar de nós, porque nós somos seus filhos. Confesse Jesus Cristo como Salvador e tenha certeza da sua vida eterna. Eu faço um apelo a você que me ouve nessa noite, ainda não entregou o seu coração a Jesus. Chegou a noite, chegou o dia. Deus preparou essa conferência. Deus trouxe você até aqui nessa noite, para que você pudesse reconhecer a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida. Como nós acabamos de ler, Ele é o pão da vida. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar o sentido para a sua existência.
Você não vai encontrar em nenhum outro lugar a saciedade para a sua alma. É por isso que as pessoas se entregam aos vícios. É por isso que as pessoas se entregam às drogas. É por isso que as pessoas se entregam às mais diversas devassidões de sua vida, porque elas querem sempre mais, elas não estão saciadas. Uma droga não serve mais, precisa de outra, e a pessoa vai se afundando, porque na verdade o que ela está procurando é o pão da vida, o que ela está procurando é um sentido para acordar amanhã, na segunda-feira de manhã, e eu quero dizer a você que nos visita nessa noite, e ainda não entregou seu coração a Jesus, que chegou a noite, chegou o dia, você nessa noite pode dizer: Jesus, eu confesso que eu sou um pecador, e eu quero recebê-lo em minha vida, eu quero esse pão da vida em minha vida, eu quero nunca mais ter fome e sede espiritual. E eu queria dizer que você nessa noite, por último, precisa responder a esse discurso de Jesus. Você precisa entender que não existe vida fora de Jesus. É muito interessante porque João capítulo 6 nos termina dizendo como dois grupos responderam a esse discurso de Jesus, porque esse discurso de Jesus é pesado. Esse discurso de Jesus é o seguinte: não tem vida fora de mim, qualquer outro lugar que você buscar você não vai encontrar. E aí em João, lá ainda no capítulo 6, mas no versículo 66, diz o seguinte: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Olha que loucura. João capítulo 6 termina dizendo que muitas pessoas, ao ouvirem esse discurso de Jesus, muitos que inclusive já se consideravam seus discípulos, voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Esse discurso é muito duro. Nós queremos os milagres. Nós queremos o Cristo curandeiro, nós queremos o Cristo que multiplica pães e peixes. Esse negócio de que Ele é maior do que Moisés, esse negócio de que eu vou ter que submeter a minha vida a Ele, esse negócio de que Ele é o pão da vida, não, isso aí nós não queremos. E muitos foram embora. Mas graças a Deus o texto não termina, e os versículos 67 a 69... nos diz que Jesus perguntou aos 12, aos seus discípulos de verdade: vocês também não querem ir? O pessoal está indo embora. O pessoal quer os meus milagres, as pessoas querem o que eu faço, vocês não querem ir com eles? Muitas pessoas já se retiraram, vocês querem ir também? Mas o versículo 68 nos diz que Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Aleluia. Essa é a resposta, meus irmãos, que nós precisamos dar a esse discurso de Jesus. Senhor, nós vamos para quem? Eu vou correr para onde? Eu vou correr para a minha estabilidade financeira, eu vou correr para o meu dinheiro, eu vou correr para o meu trabalho. Senhor, nós não temos para onde ir, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. E eles dizem: nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Você crê nisso, meu irmão? Você pode dizer como Pedro e os discípulos: nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Qual é a sua resposta à vida Zoe? Qual é a sua resposta ao convite que Deus está te fazendo nessa noite? Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos. E eu queria que aí no seu lugar você pensasse a respeito de tudo que nós conversamos aqui nessa noite. Esse Jesus que é o pão da vida está disponível a você nessa noite. Ele quer saciar a fome da sua alma. Você que já visita essa igreja há um tempo, talvez está ouvindo a respeito de Jesus, está gostando do que está ouvindo, gosta do ambiente, gosta das pessoas, mas Jesus te trouxe aqui nessa noite para dizer: olha, você pode se apropriar da minha carne, do meu sangue, você pode me receber em seu coração hoje como o único e suficiente Salvador de sua vida, e eu posso alimentar a fome de sua alma para sempre. Você pode viver eternamente. Você ouvirá esse convite de Jesus, ou você fará como parte daquela multidão que abandonou e disse: não, isso eu não quero.
Mas eu queria dizer que Jesus trouxe você aqui nessa noite para que você pudesse confessá-lo. E a Escritura nos diz que se nós confessarmos com a nossa boca os nossos pecados, Jesus Cristo é fiel para nos perdoar de toda a nossa iniquidade. Não importa o seu passado, não importa como você está hoje, importa que nessa noite você diga: Jesus, entra em minha vida, transforma a minha vida, transforma o meu caráter. Eu reconheço que eu sou um pecador, eu reconheço que eu estou buscando em outras fontes, em outros lugares, aquilo que só o Senhor pode me dar. E eu não posso voltar para Belo Horizonte sem dar a você nessa noite a oportunidade de dizer: Jesus, eu aceito o Senhor como único e suficiente Salvador e Senhor da minha vida. E se você nesse lugar entende, aí no seu lugar entende que o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, e você quer dizer: eu quero Jesus em meu coração. Eu queria, enquanto a Igreja de Jesus está orando de olhos fechados, eu queria convidar você a fazer um sinal com a sua mão dizendo: pastor, eu quero essa vida de Jesus na minha vida. Eu quero confessar a Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu quero essa vida Zoe. Eu quero essa vida plena na minha vida a partir de hoje. Eu quero confessar a Jesus como o único e suficiente Salvador de minha vida. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente. Eu só vou pedir para que você levante as suas mãos para que eu possa orar por você aí no seu lugar. Não quero constrangê-lo, não quero expor você. Mas eu não posso deixar de dar a você a oportunidade de dizer: pastor, eu reconheço a Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. E eu quero esse pão da vida em minha vida nessa noite. Alguém que quer fazer essa confissão de Jesus Cristo como seu Salvador pela primeira vez, faça um sinal onde quer que você esteja. Eu quero orar por você, eu quero entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Alguém nessa noite que quer dizer: pastor, eu quero essa vida plena na minha vida. Eu quero ter a certeza de que se amanhã eu partir, se hoje eu partir, eu tenho segurança da minha salvação em Cristo Jesus. Eu quero essa vida plena na minha vida. Alguém que quer fazer isso nessa noite? Deus te abençoe lá no fundo, em nome de Jesus. Há mais alguém que quer dizer: pastor, eu quero confessar a Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu quero uma nova vida em Cristo Jesus. Faz um sinal com a sua mão onde quer que você esteja. Essa é a noite que o Senhor preparou para que você se aproprie desse pão da vida. Há mais alguém? Eu não vou ficar insistindo, eu não quero manipular você, mas eu ainda quero dar a você mais uma oportunidade de dizer: pastor, eu quero Jesus na minha vida. Há mais alguém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe lá no fundo em nome de Jesus. Há mais alguém, além desses 3 irmãos que querem dizer: Jesus, eu te confesso como o único e suficiente Salvador de minha vida. Faça um sinal com a sua mão onde quer que você esteja. Eu ainda quero fazer um outro desafio a você que é crente, mas que ao ouvir tudo que nós estudamos a respeito dessa vida plena, dessa vida Zoe que Deus tem para nós, a você que já é crente em Cristo Jesus, mas reconhece que precisa fazer alguns ajustes na sua vida, você que reconhece que precisa gastar mais tempo com Deus, em oração, em leitura da palavra, você que quer buscar mais a face do Senhor, você que quer ser mais comprometido, como nós estudamos hoje pela manhã, você quer parar de olhar para as coisas de Deus como um peso, como algo difícil, mas você está saindo dessa conferência desejoso e comprometido a buscar mais a face do Senhor. Eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar, para que nós possamos orar juntos. Você que ao longo dessa conferência assumiu algum compromisso com Deus, de sexta-feira para cá, ou que nessa noite você está assumindo um compromisso de dizer: Senhor, eu quero mais do Senhor, eu quero mais da Tua presença, eu quero mais dessa vida Zoe em mim, eu quero me comprometer mais com o Senhor, eu quero ler mais a Tua palavra, eu quero orar mais. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Eu sou o primeiro a fazer essa oração, eu quero isso na minha vida. Eu quero que Deus me encha ainda mais do Espírito Santo de Deus dele. E se você também deseja fazer essa oração, fique de pé no seu lugar, nós vamos orar juntos, clamando ao Senhor que derrame sobre nós da sua bondade, que derrame sobre nós um despertamento espiritual, um avivamento do nosso coração.
Essa conferência, meus irmãos, precisa ser mais do que uma conferência, mais do que um encontro. Precisa ser o nosso encontro com o Senhor. Pai, nós, em nome de Jesus, terminamos essa conferência gratos ao Senhor pelo Teu amor, pela Tua bondade. Gratos porque encerramos da melhor maneira possível, que é vendo pessoas se entregando a Ti. A Tua palavra diz que há muita alegria da parte do Senhor quando um pecador se arrepende. E nós também estamos muito felizes e muito alegres, porque tudo nessa conferência diz respeito ao Senhor e o nosso desejo de proclamar o Evangelho. Senhor, que em nome de Jesus o Senhor possa escrever o nome desses irmãos no livro da vida. Que eles de fato agora possam começar uma caminhada, entendendo quem de fato é Jesus, entendendo que de fato é caminhar com o Senhor. Faça um milagre, Senhor, do novo nascimento no coração desses irmãos. Mas nós, ó Pai, que também já cremos em Ti em algum momento da nossa vida, nessa noite nos derramamos diante do Senhor, pedindo, Senhor, que essa vida plena esteja sempre presente em nós. Como Paulo nos ensinou lá em Efésios, Senhor, que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Não nos permita, Senhor, viver uma vida cheios da nossa velha natureza, dos nossos pecados, da nossa pecaminosidade. Mas dá-nos, Senhor, uma vida cheia do Teu Espírito Santo. Que a vida zoe e transborde em nós. Que as pessoas, ao olharem para nós, ao conviverem conosco, possam ver que existe algo diferente. Que elas possam nos perguntar o que você tem, o que você faz de diferente. E nós possamos dizer que um dia nós recebemos do Senhor uma vida diferente. Esse novo nome, Senhor, da juventude, que seja um nome também usado para a proclamação do Teu Evangelho. Que as pessoas tenham a curiosidade de perguntar o que é isso, o que significa Zoe. E os jovens, os membros dessa igreja possam dizer, é uma vida que só Jesus tem para te dar. Senhor, que comece um novo tempo na vida dessa igreja. Senhor, continue abençoando a igreja Plenitude. Senhor, continue alargando as tendas dessa igreja. Senhor, que esse espaço fique cada vez mais pequeno. Que, ó Deus, cada vez mais salas possam ser construídas. Cada vez mais espaços possam ser alargados. Porque nós queremos, ó Deus, que essa igreja avance para a honra e glória unicamente do nome do Senhor. Não deixe faltar dinheiro, não deixe faltar recursos, não deixe faltar pessoas, Pai. Que essa igreja continue firme, abençoe, Pai, a vida do pastor Hugo, toda a sua família. Reveste, Senhor, o Teu servo. Cuida da mente, do coração do Teu filho. Guarda, Senhor, os seus passos em nome de Jesus. Abençoe a vida do Igor, do pastor Igor, de toda a sua família. Ó Deus, continue dando a ele criatividade, sonhos. Abençoe essa juventude, que essa juventude, Senhor, possa também avançar, crescer para a honra, glória e louvor do Senhor. Graças te damos, porque Tu és o pão da vida. Te agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.